Boa noite! Começa agora mais um Ela e Você. Eu sou a Pamela Figueiredo e estarei com você na próxima hora. Confira um pouquinho do programa de hoje. Eu me identifiquei muito em pacientes gestantes. Então hoje tem a fisioterapia pélvica, né? Que cuida das pacientes antes do parto, durante e após o parto. Eu gostava muito dessa área quando eu estava dentro da faculdade. Physio Skin nasceu da físio, né? Que é a minha profissão, e o skin é do skincare. Hoje a Physio Skin oferece muitas coisas. Nós fazemos desde uma liberação, uma massagem relaxante, uma drenagem, até um preenchimento, um botox, um bioestimulador de colágeno, um laser lavian. O acumulador normalmente acumula aquilo que não é essencial, sabe? Entendo. Não é essencial, então tem que ter sempre uma cautela do objetivo da pessoa, o que ela quer, onde ela quer chegar, né? E mais do que isso, não é o ato do acumular. A questão do acumulador não é dele ter mais, a questão é ele não deixar ir, é o medo de perder. Gostou? Então fique aí que o programa de hoje só está começando. E agora vamos conversar com a doutora Jaqueline Keffer, que tem uma história fantástica de vida. E ela já veio aqui com muitas informações, muitas dicas e tem uma história que vai influenciar muito a todos nós. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Boa noite, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Nós que estamos felizes de recebê-la aqui. Então, Jaqueline, eu vi que tua história ela é repleta de reviravoltas e uma das coisas que me chamou muito a atenção, que até eu acredito que é importante, você falou muito do estudo. Como que foi isso na tua vida, o estudo para você? Sim, o estudo foi uma virada de chave definitivamente na minha vida, porque eu vim de uma família que não que não dava importância, mas que nunca teve uma condição, né, de manter os filhos na escola, vamos dizer assim. Só que aos 17 anos, a minha irmã se casou e o marido dela, para você ver, às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, né? O marido da minha irmã que veio com esse pensamento diferente para dentro da nossa família, de que estudo mudava a nossa vida, né? E aí, como eu era a irmã mais nova, a caçula de casa, né? Eles me pegaram e falaram, vamos fazer a Jaqueline mudar esse pensamento. Não que eu não achasse importante estudar, mas eu não via assim, a faculdade como algo que fosse mudar a minha vida. E foi o que aconteceu, né? Eles me incentivaram, me ajudaram muito e foi quem me influenciou a estudar para me formar. E é bom ter essa rede de apoio de pessoas que influenciam positivamente a gente, né? Eu tenho comigo, Jaqueline, que estudar e trabalhar é um composto, são duas atitudes que fazem a gente mudar, de patamar e a gente percebe muito na tua história. E desse ponto, quando ele trouxe isso para você, o que passou, como é que você assimilou isso? Vou estudar, foi fácil, não foi? Você reagiu de forma positiva ou não? Não, no início, como eu não tinha isso, né, desde pequena ali implantado, no início eu pensei, nossa, vou ter que estudar mais então, né? Eu já estava terminando o terceiro ano e aí eu falei, eu vou ter que ir para a faculdade então. E aí eu não reagi muito bem, mas também não neguei, né? Então eu vim para Cuiabá, eles já estavam morando aqui. Você veio de onde? Eu vim, nossa, essa aí é uma história longa, mas assim, eu nasci em Colorado do Oeste, Rondônia, com 4 anos. Eu fui para Colniz, aqui no interior de Mato Grosso. Isso. Aos 17 anos, eu saí de Colniz e fui para Juína. Juína, eu fui para Vilhena, e de Vilhena eu vim para Cuiabá. E aí, aqui em Cuiabá, eu cheguei em 2013, em março, prestei vestibular, inclusive nem foi na minha profissão de hoje, né? No início eu queria ser arquiteta, então eu prestei vestibular para arquitetura, mas logo no primeiro semestre eu percebi que não era o que eu queria para mim. Eu percebi que eu não tinha o dom de ser arquiteta de casas, né? Da arquitetura numa forma industrial, vamos dizer assim. Eu percebi que eu queria, através do meu trabalho, né, da minha profissão, estar em contato e ajudar pessoas.
Não que a arquitetura não ajude, ela realiza sonhos de casas, né? As pessoas têm sonhos de ter casas. Mas eu queria esse contato mais próximo com as pessoas mesmo, sabe? E foi isso que me fez olhar para a fisioterapia de uma forma diferente, né? A fisioterapia, ela é uma profissão muito linda em todas as áreas que a gente segue. Então, foi isso que me fez daí começar a faculdade de fisioterapia. E aí você mudou da saída da arquitetura, foi para a fisioterapia. Sim. E a fisioterapia você se encontrou? Me encontrei assim, super. Eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque a minha família na época foi contra. Na época, a fisioterapia é uma profissão razoavelmente nova. Não é uma profissão muito antiga, né? Quando eu comecei a fazer fisioterapia, tinha 50 anos de existência a fisioterapia. Então, é uma profissão nova. Então, as pessoas não acreditam muito, né? As pessoas mais antigas, meu pai, minha mãe, eles falavam, não, arquitetura, você é só arquiteta, uma fisioterapeuta, não. Mas, assim, eu consegui mostrar para eles que eu ia me realizar naquela profissão. E aí eles entenderam e eu fui para a fisioterapia. E lá eu me realizei. Isso é fundamental, né, Pamela? A gente tem que ter aquele prazer, né? Sim. Porque, tipo, se você continuasse na arquitetura, como o Campelo falou antes, não que hoje você não seja uma arquiteta, né? Sim. Você só é uma arquiteta diferente, é de corpos, né? Você esculpe corpos, né? Mas qual foi a sua primeira especialidade? Você entrou na fisioterapia e o que você identificou? Quando eu estava dentro da faculdade ainda, eu me identifiquei muito em pacientes gestantes. Então, hoje tem a fisioterapia pélvica, né? Que cuida das pacientes antes do parto, durante e após o parto. Eu gostava muito dessa área quando eu estava dentro da faculdade. Só que eu terminei a faculdade em 2019. No finalzinho ali de 2019. E em 2020, o que aconteceu? A pandemia. Pandemia. E aí, como surgiu a pandemia, eu falei, gente, está fechando todas as clínicas, os hospitais não estavam fazendo muito parto com muitas pessoas, e eu queria trabalhar. E o único lugar que estava contratando era hospital, né? E com uma necessidade grande de fisioterapeutas, né? Exato. Então, foi uma coisa que eu pensei assim, eu vou ajudar, né? Sim. Eu preciso, não é uma coisa que eu almejava no momento, mas eu falei, bom, eu vou ajudar nesse momento. Mas eu também, gente, olha, eu acabei me apaixonando muito pela terapia intensiva. Eu comecei a trabalhar em 2020 no Hospital Santa Rosa, aqui em Cuiabá. Eu já entrei direto na UTI coronariana. Na UCO? UCO, exatamente. E lá dentro eu tive pessoas maravilhosas, assim, que me acolheram muito bem. Porque, assim, era tudo muito novo, né? Uma pessoa que nunca tinha trabalhado dentro de uma UTI, eu tive estágios dentro de UTI, né? E aí pegou o Covid de cara, assim, né? Eu acho que muitos profissionais passaram por isso. Acaba sendo chocante, porque você via de tudo a todo momento. A todo momento. Né? Então, eu tive profissionais que já estavam ali, que tinham uma experiência de vida maior, que me ajudaram muito, né? Assim, eu sou muito grata a eles, porque eu passei a ter uma outra visão. Hoje eu sou outra mulher, outro ser humano, depois que eu trabalhei dentro de uma UTI. Dentro do hospital, dentro da UTI, a gente sabe de histórias que acontecem lá, coisas assim, parece que são, que a gente não dá nem tanto valor. Por exemplo, tomar um banho com chuveiro, com água caindo da cabeça. Tem histórias assim que eu já presenciei, que a pessoa, o que você tem vontade? Eu tenho vontade de tomar um banho. São coisas que a gente tem no dia a dia, a gente não dá esse valor, e quando está lá na UTI, né, Jaqueline, a gente percebe o quanto que a gente acaba complicando muitas coisas, né? Mas eu percebo que nesse curto espaço de tempo você deu uma experiência muito grande, né, na tua carreira, né? Porque logo que você saiu da faculdade, você já passou por todo esse processo, né? Então isso, de certa forma, profissionalmente para você, isso foi bom. Maravilhoso, nossa, foi muito bom, porque eu adquiri uma experiência muito grande, né? Ali você... eu peguei de tudo muito rápido, né? Então, depois do Covid, o Covid acabou, eu continuei lá, né? Porque a UCO, ela faz cirurgias cardíacas. Então, você está falando dessa questão de tomar um banho. Tem pacientes que ficam um dia sem ver o sol. E o papel da fisioterapia é justamente esse, pegar esse paciente, mesmo que ele esteja acamado, a gente pega ele na cama mesmo e leva para fora para tomar um sol. E você vê assim, como que essa pessoa valoriza aquele momento de estar tomando um sol,
coisa que nós, que estamos bem, não valorizamos muito, né? A gente é tão rápido, as coisas acontecem, né? E a gente... Então, eu passei a ver a vida de outra forma, depois que eu trabalhei atuando nessa área, né? E em 2022, eu percebi que é uma área muito boa. Eu amava o meu trabalho dentro da UTI. Eu sou apaixonada por isso até hoje, gosto muito. Mas, infelizmente, a minha profissão dentro do hospital é muito desvalorizada, mesmo depois da pandemia, né? O fisioterapeuta, ele não tem a valorização que ele merece. Os enfermeiros, todos os profissionais, inclusive os médicos, depois que você convive lá dentro, que você vê todo o trabalho que é feito e assim, a gente não tem o valor que a gente deveria ter lá dentro, né? Eu percebi que eu estava deixando o meu marido em casa. Eu ainda não tenho filhos, mas um dia eu ia ter que deixar o meu filho em casa para ficar dormindo fora de casa. Não tem feriado, não tem final de semana. Você tá, né? Você tem que estar disponível, sempre, né? Para poder continuar ajudando, né? O próximo. É uma profissão linda, mas que exige muito de você, como ser humano também, assim. Então você tem que abdicar de muitas coisas para continuar ali. Por isso que hoje eu admiro mais ainda os profissionais que trabalham lá dentro e que não desistem. Estão lá há 20 anos, né? Eu saí porque eu priorizei a minha vida extra-hospitalar, sabe? Então, eu falei assim, bom, uma hora eu quero ter meu filho, né? Então, eu quero poder dar uma atenção maior para ele. E trabalhando no hospital, isso se torna muito difícil. Porque você chega a fazer plantões de 36 horas, 48 horas, né? Então, puxado. Aí... Exige muito da pessoa. Muito. 36 horas, nossa. Então, eu decidi sair só por causa disso. Não foi porque eu não gostava, né? Eu gostava muito. Eu gostaria de saber mais sobre como é que foi essa tua decisão nesse momento. Mas segura aí que a gente já volta no próximo bloco. Estamos aqui de volta com a doutora Jaqueline, que ela estava falando nesse exato momento no processo de decisão de você sair da UTI e para um novo projeto. Como que foi isso para você? Sim, não foi uma decisão fácil, né? Porque quando você já está ali dentro de um lugar que você está trabalhando, que você gosta... Já está adaptado. Sim, eu confesso que deu um medinho, né? A gente, quando está atuando numa área dentro da fisioterapia, você tem medo de ir para outra área, né? Igual na medicina, uma pessoa que está ali na ortopedia, para atuar na estética, é difícil. Em todas as profissões acaba todas, isso, né? Então, eu tive que ser, assim, meio firme, né? Eu conversei com meu esposo, que é uma pessoa também, que foi Deus que colocou na minha vida, e ele me apoiou super, né? Ele falou, não, eu estou do seu lado, fica tranquila, pode sair que eu Esse tô suporte aqui. familiar também é fundamental, né? Sim. Eu saí do hospital em outubro de 2022, e fui trabalhar na clínica de uma amiga, que assim, antes de sair eu já conversei com ela, né? E ela falou, não, eu preciso de alguém, e eu fui trabalhar com ela. Fisioterapia ainda. Fisioterapia. Eu fiz um curso de Pilates, para dar aula de Pilates. E aí eu comecei a trabalhar com Pilates e também atendia algumas sessões de fisioterapia clínica mesmo, né? Recuperação de joelho, tornozelo. Eu que sou do mundo da corrida adoro isso, sabe? Fazia muita liberação, né? Liberação miofascial para quem sente dores, para quem corre é muito bom fazer a liberação. É fundamental. Sim, para quem faz musculação é muito bom. Então eu comecei aí pegando essa prática clínica. E aí, gente, minha vida deu outra virada, assim, que eu não esperava. Com 3 meses que eu estava nessa clínica, estava super feliz, super tranquila. Eu recebi um convite de uma amiga para ser sócia dela em um salão de beleza. Daí eu não ia mais atuar como fisioterapeuta, eu ia ser sócia de um salão. Eu ia cuidar da gestão do salão. Só que a proposta foi financeiramente muito boa, assim. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu paro, né, de atuar na minha área para ir para lá? E acabou que conversei com meu esposo e eu acabei aceitando essa proposta porque realmente foi muito boa. E fiquei 7 meses na gestão desse salão, que hoje é onde está a clínica, né? É uma galeria de 6 salas e o salão ficava em 2 salas. O salão ainda continua funcionando? Ele continua mais em outro local agora. Ah, sim. E aí eu entrei no salão, fiquei durante 7 meses e após 7 meses
a sala ao lado do salão desocupou. E aquilo brotou no meu coração, assim, falei, gente, eu quero tanto voltar a atuar na minha área, por mais que ali tivesse para mim financeiramente muito bom, mas eu sentia falta da minha atuação mesmo, sabe? De estar em contato com o paciente, né? Que é o que já foi o primeiro motivo para você deixar a arquitetura e ir para a fisioterapia, o contato, né, com a pessoa, é o ajudar, é ver como que fala? A melhora, exatamente, ver a melhora. Eu imagino a sua satisfação em uma pessoa, como você acabou de falar, que fazia liberação, a pessoa chegar num estado, entendeu? E sair de lá, assim, totalmente diferente. Eu confesso para você que uma vez eu tive desvio de coluna. E eu ficava curvada, eu não conseguia levantar da cama. Então, assim, eu levava 1 a 2 horas, às vezes, para conseguir me movimentar, para levantar. E um belo dia, chegou o dia de ir na fisioterapia. Minha coluna estava totalmente torta. E eu entrei na fisioterapia e saí andando. Então, eu imagino a satisfação. Se é satisfatório para você como paciente, imagina para quem colocou a pessoa andando. Né? Então, eu consigo imaginar o sentimento seu de ajudar. Sim, né? Eu costumo dizer que esse é o maior pagamento que a gente recebe, que é o paciente mandar mensagem no dia seguinte e falar assim, eu estou melhor 90% do que eu estava ontem, né? Então, eu falo assim, é uma sensação de gratidão mesmo por Deus ter dado esse dom da cura, de ajudar, né? Então, eu fico extremamente feliz porque eu corro, né? Então, quando eu preciso, né, os profissionais que me atendem, sabe, são todos espetaculares. Mas você estava falando que a sala vagou. A sala vagou. Do lado e aí mexeu na tua essência, no teu cérebro, trouxe aquela energia de novo, né? Trabalhar em salão de beleza, né, mesmo que na gestão, não como uma profissional ali dentro, você também traz autoestima para mulheres, né? Tem mulheres que chegam desanimadas e saem super animadas, mas não era a minha área de atuação. Então, eu decidi sair da sociedade. Graças a Deus, assim, a pessoa que essa minha amiga é uma pessoa maravilhosa também, foi super tranquilo. E eu aluguei a sala ao lado, que hoje é onde é a Fizskin, né? Daí eu fiz uma reforma e durante a reforma, eu não vou negar, assim, que dá um medo, né? Poxa, agora eu vou abrir novo, tudo que é novo a gente tem receio, né? Sim. E aí foi onde eu comecei a mandar mensagem para Renata, que hoje é minha sócia. E assim, não foi inicialmente chamando ela para ser minha sócia. É porque eu ia abrir uma sala de fisioterapia para mim atuar e eu queria abrir uma outra sala de estética, né? Porque a estética hoje é algo que toda mulher procura, toda mulher quer, né? Então... Eu vou te falar que não é só mulher, viu? Homem agora. É verdade, os homens aí a prova, também. Campelo é extremamente vaidoso. Cada dia mais os homens, né, estão se conscientizando que estética não é só para a mulher, né? Que ele também pode se cuidar e deve, inclusive, né? O envelhecimento para o homem não precisa ser algo ruim, pode ser algo bom também, né? Então, as mulheres se cuidam muito, os homens também podem se cuidar. Mas, e aí eu comecei a fazer perguntas para ela, né? O que eu preciso ter numa sala de... A Renata, ela é biomédica esteta, né? Então, a especialização dela é na área da estética. E eu comecei a perguntar o que eu preciso ter na sala para ter uma sala de estética. Que ela trabalhava na primeira clínica que eu trabalhei antes de sair do hospital. E aí ela começou a me dar dicas, né? Você precisa ter isso, aquilo, assim, assim. Eu falei, vamos fazer uma reunião para você me ajudar, eu anotar tudo o que precisa, assim, para me conversar com você. E foi nessa reunião que eu confesso que não foi planejado, nem da parte dela, nem da minha, né? Que eu falei, você não quer ser minha sócia? Assim, foi do nada, sabe? E ela do nada falou, quero. Então foi muito assim, sabe? Eu já conhecia ela como profissional, né? Eu era paciente dela, eu fazia procedimentos com ela, então eu já conhecia o trabalho dela. Eu tinha confiança. Confiança, exatamente. Que é fundamental, né? E como eu trabalhava na mesma clínica que ela, uma coisa assim, gente, que nós valorizamos muito, é você ser transparente com o paciente, totalmente transparente com ele, né?
qualidade do seu atendimento, dos produtos que você usa. Então, eu sabia muito da índole da Renata nesse ponto. E eu admirava muito isso nela. Então, assim, eu chamei ela para ser minha sócia sem um pingo de medo, assim, de receio. E Deus foi muito bom porque ela aceitou. E hoje a Renata é meu equilíbrio lá dentro da clínica, né? A gente brinca que o que eu não tenho, ela tem. E o que ela não tem, eu tenho. Vocês se complementam. A gente se complementa. Eu brinco com meu marido que eu falei, olha, eu casei com a Renata, viu? Porque a gente é sócia, então... É só um modelo diferente de casamento, né? É verdade. E aí nasceu a Physiskin? Isso. A Physiskin foi um dos primeiros nomes que a gente escolheu para a clínica. Mas, assim, a gente escolheu um monte. É muito difícil, né? Eu não imaginava que fosse tão difícil escolher um nome. Eu acho que o mais difícil foi isso, sabe? Não foi comprar os materiais, fazer a reforma, foi escolher o nome. Foi uma das últimas coisas que nós fizemos. Mas o Physiskin nasceu da físio, né? Que é a minha profissão. E o skin do skincare. Eu imaginei que fosse do skincare. Eu ia até me antecipar aqui. Eu falei, não, deixa a doutora concluir. Mas eu imaginei. Porque a gente quer que a pessoa entenda que tem fisioterapia, mas também tem o do skincare, né, do cuidado com a pele. Do embelezamento, exatamente, né? Da beleza. Da beleza. Então, acabou virando Physiskin. E o que a Physiskin oferece hoje? Hoje, a Physiskin oferece muitas coisas. Nós fazemos desde... uma liberação, uma massagem relaxante, uma drenagem, até um preenchimento, um botox, um bioestimulador de colágeno, um laser Lavian. A famosa harmonização glútea? A harmonização glútea fazemos também, né? Hoje, assim, é mais fácil dizer o que nós não temos, porque tem quase de tudo lá dentro, né? Tem a parte de enzimas também. Eu atuo muito na dor também, dentro da clínica, né? Pessoas chegam com muita dor, muita tensão, e eu tenho várias técnicas, vários cursos que eu fiz para atuar nessa dor dos pacientes que têm, às vezes está com dor na panturrilha, na coxa, no trapézio, que é o mais comum, né? Nós trazemos todo o estresse do dia a dia, exatamente, para essa região. Às vezes pode gerar até uma dor de cabeça tensional. Então, a gente consegue atuar em todas essas dores. Doutora, só uma dúvida, já que a senhora falou dessa dor no trapézio. Uma vez me falaram, cuidado com essas dores que você está nos ombros. É muito perigosa. É perigosa? É perigosa. E por quê? Por que é perigosa? Na verdade, assim, é uma dor que pode te causar outras coisas. É porque a gente anula muito isso, né? Ah, não, tá doendo. Estresse. Exatamente. Vou deitar ali, tomar um remédio, um relaxante muscular, passa. Eu acho que assim, não é que é perigoso. O perigoso é não dar importância para ela, né? Por quê? O que acontece? O trapézio, ele manda em muitas coisas aqui. Então, assim, através do trapézio, se ele fica muito tensionado, ele vai procurar outros músculos para tensionar. Então, ele vai tensionar o seu pescoço. Você pode ficar com dificuldade para girar o pescoço. Depois ele vai vir para a sua ATM, que são os músculos aqui da mastigação. Você vai começar a ter dificuldade na mastigação, a ter muita dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Eu tenho zumbido na cabeça. E um dos protocolos que eu tentei resolver foi exatamente problemas no trapézio. Poderia ser o trapézio, alguma disfunção dele ali, que poderia dar um zumbido na cabeça. Não era, até hoje não descobri qual que era no meu caso. Né? Mas, doutora, olha, assim, eu vejo que tem muita coisa, e assim, e interessante que quando você começou a falar da arquitetura, a gente até fez essa ligação, né? Talvez a arquitetura que o universo estava pedindo para você não era uma arquitetura de móveis, de casas, mas uma arquitetura das pessoas, que você fala, e eu percebo isso na tua energia quando você fala de pessoas, que você gosta de estar com pessoas, né? Que você poderia deixar uma mensagem aqui para os nossos telespectadores. Claro, eu acho que nos dias de hoje nós, na correria do dia a dia, ali no trabalho, né, com os filhos muitas vezes, nós acabamos deixando o nosso corpo de lado, né? Dando atenção e importância para outras coisas. Mas é muito importante que você tenha esse olhar para você, né? Tanto homens quanto mulheres, e você entenda que não é luxo você se cuidar, né? Você ir numa clínica para você receber uma massagem, uma liberação, uma massagem relaxante.
com certeza você vai sair de lá com outra visão, com outro pensamento, com outro corpo, talvez, né? Então, que nós possamos ter esse olhar para nós mesmos, né? Muito bem, o autocuidado, né, faz parte do autorrespeito, uma das coisas que a gente sempre aqui no programa a gente fala, para a gente se olhar, né, que o mundo muda quando a gente muda, né, doutora? Exatamente. Doutora, muito obrigada por ter disponibilizado um tempo que eu acredito que sua agenda, acredito não, tenho certeza, né? Sua agenda é bem complicada, mas agradeço a senhora por estar aqui com a gente. E essa é a primeira de muitas, né? Porque nós ainda terão outras vezes que a senhora vai vir falar dos procedimentos oferecidos lá na Fisioskin. Com certeza, pode me chamar de você, viu? Você. Por favor. Mas olha só, eu que estou muito feliz pelo convite. Gostei muito de estar aqui com vocês, desse bate-papo, e com certeza eu vou voltar muitas vezes. Aí eu quero saber também da fisioterapia, me interessa, viu? Pode deixar. Estou aqui com meu amigo Carlos Campelo e juntos vamos continuar trazendo informação com credibilidade para vocês. Né, Campelo? Olá, Pamela, uma nova fase, né? Né? Muito sucesso, né, para você, para todos nós. Para nós. Né? E estamos aqui com o nosso telespectador, mais uma segunda-feira animada para a gente trazer bastante informação e bastante dica de como que a gente pode se relacionar cada vez melhor, né, Pamela? Com certeza. Não tem melhor que você para falar sobre comportamento humano, né, Campelo? Super estudioso na área, neurocientista comportamental. E como que você está se sentindo nessa nova fase, Campelo? Eu estou me sentindo muito bem. É que nem eu falei esses dias que eu me apresentei no programa Pra Estar, né? De música que a gente tem aqui no estado, né? Estou me sentindo poderoso. Eu também, estou me sentindo orgulhosa de mim. Parabéns. Né? Parabéns para nós. Campelo, e a nossa pauta de hoje? Então, a gente vai utilizar agora que está todo mundo falando das emoções, dos sentimentos, por conta do filme Divertidamente, né? Que saiu agora a versão 2. Eu ainda não assisti. Vai assistir, que eu vou assistir de novo. A gente vai falar muito sobre esse filme durante os próximos programas nossos aqui, porque tem muito ensinamento. É um filme que é tido como infantil, mas eu acredito que tem muito mais ensinamento para os adultos do que para as crianças, viu? Vale a pena assistir. Com certeza, já vou anotar lá na minha agenda que a minha próxima programação já é conferir tudo que você está falando. E a pauta a gente vai falar sobre acumuladores de emoções, Pamela. Olha que coisa. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar de acumuladores. Acumuladores de objetos, né? Que eles sempre têm um gatilho que desenvolve isso. Mas o gatilho nada mais é que emoções que a pessoa vive, né? Então, eu vejo, até tem um programa bem famoso sobre acumuladores de objetos, onde eles sempre tiveram um transtorno na infância, ou carregam algum sentimento, carrega com eles. Normalmente as pessoas têm, né? Só que uns desenvolvem e outros não. Então, é mais comum do que a gente possa parecer, tá? Essa questão. Aqui em Cuiabá mesmo, tenho certeza que já devem ter visto, tem um rapaz que ele acumula objetos e ele vai colocando ali na prainha, ele coloca no canteiro, ele espalha no canteiro esses vários objetos. Tem um outro lá perto da antiga Patotinha, só os antigos vão lembrar onde que é. Eu lembro Patotinha, ali na esquina da Isaac Povas. Eu era muito criança, mas era onde a minha irmã mais velha costumava ir. Nelimar, se você estiver assistindo, me desculpe, não é velha. Velha não é o termo certo, mas é que você, na época, era quem frequentava. Então, por detrás dessa acumulação, que nem você fala, de objetos, que isso é o comportamento, né? Por detrás disso, existe as crenças centrais da pessoa, e existe o pensamento, existe o sentimento para ter o comportamento. Então, quando fala acumulador de um objeto, para acumular esse objeto, ele tem um sentimento
antes disso. Não é simplesmente o objeto em si, é um sentimento antes, né? E existem os sentimentos disfuncionais, que eles vão além daquilo que a gente considera que é aceitável, vamos dizer assim, na sociedade. Entendo. Existem alguns comportamentos que a gente fala assim, ele é um comportamento tá normal, coisa parecida, mas esse normal, esse equilibrado, ele não é aquela coisa, uma linha tênue, assim, retinha de equilíbrio, né? A gente tem altos e baixos, que nem a gente acorda muitas vezes de bom humor, a gente acorda outras vezes de mau humor, sem um motivo aparente. Exato. Linha normal seria, tem gente que acumula até animais, né? Seu normal seria o quê? Ter até uns 12, e aí a pessoa tem 50, 100, Isso, né? isso Aquele exagero, isso né? é muito relativo, né? O acumulador normalmente acumula aquilo que não é essencial, sabe? Entendo. Não é essencial, então tem que ter sempre uma cautela do objetivo da pessoa, o que ela quer, onde ela quer chegar, né? E mais do que isso, não é o ato do acumular, que é engraçado, a gente fala do acumulador, né? Porque o acumulador, ele se confunde também com o colecionador, né? Também tem isso, são coisas distintas. Mas no fundo a essência pode ser a mesma. A questão do acumulador não é dele ter mais, a questão é ele não deixar ir. Não deixar ir, é o medo de perder. Sabe, é o medo de perder que faz ele acumular. Então, a gente pode falar de várias situações, é uma coisa que você pode abrir um leque enorme. Por exemplo, tem gente que vive num relacionamento tóxico e não deixa a outra pessoa ir por medo de perder. Eu vi um caso, Campelo, a senhora, ela tinha separado, mas ela não deixou as roupas do marido saírem de dentro de casa. Pois é, o sentimento que está aguardado naquele processo, né? Sim. São coisas assim, Pamela, que a gente tem que tomar muita cautela, porque tudo é muito relativo. Então, tudo depende. No caso desse que você falou, não deixar, pode estar passando a fase do luto, né? E também a gente não pode simplesmente falar assim, olha, joga tudo fora, descarta. Não tem que viver o luto. Ele é importante. Viver o luto. Então, como você pode falar, quando você está falando de emoções, o leque ele começa a aumentar, ele vai para diversas possibilidades, né? Então é tudo muito relativo. Especificamente, dentro da questão das pessoas que acabam acumulando e acumulam bens materiais, o que está por detrás é o que ela vai perder se ela deixar ir aquilo ali, né? Então, aí você falou em determinado momento, pode ter sido trauma? Sim. Pode ter sido trauma, pode ter sido na infância uma pessoa que teve falta de muitas coisas, sabe? É uma pessoa que tinha alguma coisa que ela gostava muito e alguém tirou dela, sabe? Então isso vai trazendo e vai trazendo para dentro da pessoa aquela necessidade de ela não descartar nada. Então ela vai juntando. Eu lembro que eu morava num outro prédio, lá tinha um rapaz, ele também era acumulador, né, de tudo. E ele acumulava tudo? De tudo, inclusive lixo. Meu Deus. Mas aí já viram um caso até de comunicar a vigilância sanitária, né? Foi o caso específico dele, de comunicar, porque o pessoal que morava no andar dele já estava vendo larvas saindo de dentro do apartamento. Né? Então foi comunicado a vigilância, teve que ir a vigilância lá, e ele falava que não, que era normal. Né? Viver no lixo não é normal. E vão saber, ele já faleceu, né? Ele era um rapaz que ele andava no shopping como se fosse um lutador de boxe. Eu acho que eu sei quem é, Campelo. Pois ele faleceu, esse rapaz, ele faleceu. E ele era acumulador. E ele não só acumulava bens materiais, como ele acumulava conhecimento. Ele era poliglota, ele falava mais de 15 idiomas. Uma vez eu vi ele andando no shopping, eu achei estranho, né? Porque ele se vestia diferente, numa forma fora do normal, né? Fora do esperado, né? Do que todo mundo está acostumado. E eu fiz um comentário para uma pessoa que sabia da história dele. Falou, esse senhor,
ele fala mais 5 línguas fluentemente. É mais de 15. Mais de 15? Mais de 15. Eu morava no mesmo prédio. Agora eu fiquei mais surpresa. E o gatilho dele pode ter sido várias coisas, depressão, até a solidão, porque ele era sozinho. Ele era muito sozinho, realmente. Eu imagino. Então, eu acredito que até a forma dele se vestir é uma forma de extravasar. Sim. Chamar atenção, Chocar, né? Chocar a pessoa. E isso, Pamela, é muito, como eu falei, é muito comum. Então, dentro de relacionamentos, por exemplo, existem pessoas, aquelas que acabam se relacionando com uma pessoa, começa a namorar uma pessoa, depois termina, começa a namorar outra pessoa, depois termina. Sabe o que o acumulador faz com esse tipo de pessoas? Não, quero saber, Campelo. Ele registra, ele vai pegando as essências de cada pessoa e vai trazendo para ele. Ele vai moldando a personalidade dele. Ele vai moldando a personalidade dele. Ele vai se transformando na pessoa. Na pessoa. E você pode perceber que muitas vezes, casal que anda muito tempo junto, aí vão sair, então mais ou menos vestido igual, ou tem algum traço de alguma coisa igual. A fisionomia começa a ficar parecida com no caso, o seu parceiro, né? Com o seu namorado. E o que acontece muito assim, casais casados, Sim, né? mas você sabe por qual o real motivo? Quero saber, Campelo, mas segura um minutinho que o Ela e Você já volta. Estamos de volta com essa pauta interessantíssima sobre acumuladores compulsivos. Então, como a gente terminou o bloco passado, eu falei assim, o motivo de que as pessoas acabam trazendo essa similaridade, principalmente nas relações, que ficam, de certa forma, acumulando comportamentos, acumulando o modo da pessoa cortar o cabelo, sabe, de se vestir. Isso aí está tudo arraigado, Pamela, com o processo de aceitação. Então, o que acontece? Se você se veste de um jeito e começa a me vestir de outro jeito, lá internamente, alguma crença minha vai falar que, olha, se a pessoa gosta assim e eu tô assim, ela vai gostar de mim. Vai gostar mais de mim se eu tiver Isso. igual a ela. E aí junta o medo de perder, né? E o medo de não ser aceito. Então, presta atenção, a emoção básica que está por detrás dos acumuladores é o medo. Tá? O medo de perder, o medo de não ser aceito. E isso, como eu falei no bloco anterior, ele é muito mais normal do que a gente possa imaginar. Ele está vinculado, o medo faz parte, é uma emoção básica que faz parte da nossa vida. Ele nos serve para nos proteger também. Sim. Imagina se uma pessoa não tem medo, ela vai lá num prédio de 70 andares, vai ficar andando no parapeito lá, sabe? De bananeira ainda. Né? Então o medo ela traz na proteção. A questão é o medo exagerado, sabe? O medo exagerado, ele paralisa. A pessoa, ela tem, não deixa de ser medo, né? Mas ela tem aquela... mais o medo da rejeição, né? Medo da rejeição. Tem vários tipos, tá, Pamela? Por exemplo, se a gente for lá nas crenças nucleares da gente, a gente tem lá a crença de desamor, desvalor e desamparo. Então depende de como que a pessoa registrou lá na infância essa crença, tá? Do desamparo é do tipo, não tem ninguém por mim, sabe? Não tem ninguém para me amparar, não tem ninguém para olhar para mim. Isso vale até uma reflexão. Por exemplo, hoje, se você está doente, né, quem vai no hospital te visitar? Se você está triste, quem vai te oferecer o ombro para você chorar, sabe? Exato. Se a gente começar a pensar muito bem assim, hoje o mundo está um pouco fútil, sabe? São pouquíssimas pessoas que vão dispor desse tempo, sabe? Então vem o desamparo. O desamor, ninguém gosta de mim, eu não sou gostável, eu não sou atrativo. Então, mas esse aí é a pessoa, o coitado, que quer se vitimizar. Não, Pamela, não? Todos nós temos essa crença de desamor, desamparo e desvalor. Acontece que se a pessoa leva isso ao extremo, sabe?
vamos dar o que todos nós temos. A gente acorda hoje e fala assim, eu não estou me sentindo bem, não estou me sentindo bonito, não estou me sentindo atraente. E realmente, tem dia que a gente acorda assim. Tem dia que a gente acorda assim, sabe? Então todos nós temos isso. Vou pra academia correr porque eu tô gorda, né? Então... Não tô me aceitando na frente do espelho, exatamente. Isso não significa que a pessoa não se goste, entendeu? Então, o que acontece muitas vezes com esses acumuladores é que eles levam isso ao extremo. Eles levam isso ao extremo. Então, essas pessoas, por exemplo, que acabam acumulando comportamentos das outras pessoas. Então, é o medo da rejeição? É o medo da rejeição. É o medo de não ser aceito. É o medo de não se sentir atraente. Né? Então, tudo é bem relativo. O que acontece é que quanto mais ela tenta copiar outra pessoa, mais ela acumula coisas, mais ela se distancia dela. Sabe? Entendi. Não tem aquela questão que a gente fala muitas vezes entre o ter e o ser? Sim. Então, quanto mais eu tenho, quanto mais eu procuro ter, quanto mais eu procuro acumular coisas dos outros, bens materiais, coisas supérfluas, coisas que não vão me agregar, sabe? Exato. Coisas que não vão me agregar, mais eu me distancio do ser, mais eu me distancio de quem eu sou, da minha essência. Sim. Da minha essência. Tanto no Divertidamente, que você vai assistir, lá tem uma determinada emoção que ela quer dominar o mundo. Eu não vou dar spoiler, tá? Ela quer dominar o mundo da personagem. Sim. Né? A essência dela passa a ser X. Aí quando uma outra emoção tenta dominar, a essência passa a ser Y. Então o nosso ser, quem eu sou, ele é vinculado pelas emoções. Se essas emoções minhas, elas estão em descompassos, elas não estão alinhadas, mas eu estou me distanciando de quem eu sou. E aí foi o que você falou. Pode ser uma pessoa que não se goste? Pode. Pode ser uma pessoa que não se aceita? Pode. Pode ser uma pessoa que não tem características que possam falar assim, olha, eu sou uma pessoa equilibrada, eu tenho minha palavra, eu sou uma pessoa de palavra. Tá? Tudo depende. Né? A questão é que ela tem que olhar para ela e aceitar esses medos, aceitar que existe coisas na vida da gente, Pamela, que fizeram a gente chegar aqui hoje. Sim. Tá? O que eu não posso é ficar parado lá onde aconteceu o fato. Que é o que acontece. Que é o que acontece. Se eu ficar parado lá que aconteceu o fato, vai refletir no meu comportamento aqui agora. Aí eu vou ficar acumulando coisas por conta de uma coisa que está parada lá atrás. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar por ajuda profissional, tenho que fazer terapia para saber lidar com isso. E ter mais ainda, todos nós temos, na bibliografia fala a palavra defeitos. Eu gosto de falar oportunidade de melhoria, mas vamos ficar aqui com a palavra defeito porque ela é mais elucidativa. Todos nós temos defeitos. A questão é a gente olhar para eles e aceitar que eu tenho. E tudo bem? Lógico. Ninguém é perfeito, né, Campelo? E a gente tem que buscar sempre melhorar. Uhum. Senão a gente entra até na procrastinação, né? Que é o que se confunde muito com os acumuladores de objetos. De certa forma até sim, Pamela, porque, por exemplo, o procrastinador, ele retarda para começar qualquer coisa, porque ele sempre vai colocar que falta algo. Né? Exemplo, que muitas vezes me perguntam que pessoas que querem começar a fazer vídeos na internet. Primeiro falta um celular bom, com uma câmera boa, depois falta um microfone, depois falta um fundo, depois falta uma luz, depois falta uma roupa, sabe? Sempre vai estar colocando um empecilho, né? Para começar, né? E aí ele vai juntando coisas. A questão é que muitas vezes quando eu tenho clientes que passam, que querem realizar isso, né? Chega um determinado momento que ele já tem tudo. Aí ele dá uma crise, porque ele já tem a roupa, já tem o fundo, já tem todos os equipamentos e não começa. Né? E o X da questão é, aceita que nem você falou, nós não somos perfeitos, tá? Vamos aceitar, vamos procurar melhorar,
naquilo que a gente pode melhorar e vamos começar, sabe? Vamos começar fazendo do Sempre acumulador. dá o primeiro passo, Tem que dar né? o primeiro passo do acumulador. Deixa ir aquela emoção, deixa ela fluir, né? Se livra, a pessoa vai se sentir mais liberto, sabe? Mais liberto quando ela deixar de... As pessoas que acumulam comportamentos de outras pessoas, procura seu autoconhecimento, se reconhecer, saber quem é. E até assim, é mais louvável que alguém que goste de mim, goste do jeito que eu sou. Eu não precise me transformar em uma outra pessoa para ser seu amigo, por exemplo. Amigo. Para andar com um determinado grupo. Exato. Né? Exato. E é super, e como a gente vai falar, como é muito comum isso. Exatamente. Esse tipo de coisa. O que a gente não pode deixar é ser levado ao extremo. Exatamente. Causam traumas que são gatilhos, né? Sim, sim. E aí qualquer coisa que possa despertar esse gatilho vai, se a pessoa não tratar isso, vai trazer aquele trauma que está lá passado, né, para agora. E assim, se a gente for falar de passado, presente e futuro, a gente fala que é uma metáfora, né? Porque só existe aqui o agora. Exatamente. Né? Até 10 minutos atrás era passado, então esse passado está na minha cabeça. Um segundo atrás já está no passado. Exato, ele vai ficar na minha cabeça. E o futuro também, ele não existe ainda, ele está na minha cabeça. É como diz o ditado, o futuro só a Deus pertence. Só a Deus pertence. Então, e se a gente quiser fazer as vias de Deus e quiser saber o que vai acontecer no futuro, a gente está perdendo tempo de viver aqui agora, viver o presente. Então, é saber lidar as emoções, saber trazer um equilíbrio aceitável, normal, que é mais esperado da sociedade, para trazer para agora, para a gente se sentir mais livre, se sentir mais leve, sabe? E deixar ir, deixar fluir essas coisas que estão acumulando a gente. Então, Campelo, maravilha a nossa pauta. E vamos só fazer uma observação que viver no passado causa angústia, né? Sim. E viver no futuro? Causa ansiedade. Ai, que são... Que tudo é gatilho para a gente acumular, né? Então vamos desprender, vamos deixar fluir, como você já falou, né? E vamos viver o presente, né? Vamos ser felizes agora. Vamos viver o aqui e agora, que é o que é mais importante para nós e para a nossa saúde mental. Amém! Amém! Campelo, adorei a pauta. É bom para a gente refletir, porque garanto que tem muita gente passando por essa situação, gente tentando se adaptar para viver certas experiências, né? E não... Seja você. Seja você, que você vai se encaixar onde é para você se encaixar. Vamos desprender do que não nos pertence mais, né? Deixar o passado no passado, o presente a Deus pertence e seguir em diante, né? Exatamente, Pamela. Campelo, mais uma vez, obrigado por estar aqui transmitindo muita informação, né, com credibilidade aos nossos telespectadores. E até amanhã, porque estaremos juntos aqui daqui para frente, né, conversando, trazendo informações com outros convidados, com outros profissionais que estarão aqui, que a gente vai fazer uma sabatina para trazer informação aos nossos telespectadores, né? É isso aí, Pamela. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. E esperamos vocês amanhã. E lembre-se, aperte aqui no QR Code, aponte sua câmera no QR Code, já vai direto para o nosso canal no YouTube, curta, se inscreva no canal que essa entrevista já está lá. Não se esqueça de ativar o sininho. Até amanhã. Até amanhã.